Glória a Deus, aleluias. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Senhor, por esta palavra maravilhosa que o Senhor nos concede neste momento. Aqui estamos, meu Deus, para ouvi-la, ouvir o teu dito, Senhor. Tua palavra é gloriosa e necessária à nossa vida. Obrigado, meu Deus. Fala conosco e escreve em nosso coração o que tanto necessitamos para termos saúde física, saúde espiritual, o que é mais importante, termos assim comunhão com o Senhor. O Senhor nos mostra em tua palavra que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É assim que cremos, Senhor. Portanto, estamos dispostos a ouvir a tua palavra nesta hora, em nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. E nós estaremos meditando hoje sobre a criação mesmo, é o que nós estamos estudando nessa semana, mas separamos alguns pontos aqui, pontos da Bíblia Sagrada para nossa reflexão hoje, e ver assim a grandeza de Deus em toda a criação. É bem verdade que a questão da criação dos céus e da terra, no meio científico, é uma questão polêmica, porque a Bíblia nos mostra uma coisa e a ciência, quando ela trata da questão da evolução, ela mostra outra coisa sobre a existência dos céus e da terra. Eu, particularmente, fico com a Bíblia. A mente engenhosa de Deus, poder sobrenatural de Deus, criando todas as coisas da forma que Ele planejou. Ora, na verdade a gente vive fazendo essa pergunta: como passou a existir os céus e a terra? E como surgiu o homem na face da terra? E todas as outras coisas, como surgiram? A ciência diz que foi uma questão de uma explosão cósmica, e essa explosão causou esse efeito tão perfeito desses céus, dessa terra habitada por seres, homens, mulheres, animais, vermes da terra. Tudo causou-se por uma explosão. O sol, as estrelas, a lua, tudo isso foi uma explosão. Aí nós sabemos que tudo isso é o meio da ciência, defende essa causa. Agora eu fico perguntando assim: será que uma explosão realmente tem como efeito algo tão perfeito, ainda que sejam milhões e milhões de anos para que venha a acontecer? Como é que as coisas acontecem de uma forma tão perfeita? Porque o homem é uma perfeição. O homem, ele se autossustenta, né? Nenhum outro ser criado por homens
tem essa possibilidade. O computador, ele não sobrevive por si mesmo. Uma máquina também não. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra Deus criando todas as coisas. E criou Deus os céus e a terra. E alguém pergunta assim: mas onde estava Deus quando criou os céus e a terra? Onde ele estava? Se respondermos que ele estava no nada, não faz sentido essa resposta. Ele não estava em lugar nenhum. Faz sentido? Mas se olharmos para as Escrituras Sagradas e nos lembrarmos que Deus é Espírito, então nós podemos ver com clareza que ele estava em uma outra dimensão que nós não conhecemos, e nem a ciência, com toda a sua tecnologia, ela não sabe decifrar. Sabemos que existem homens e existem espíritos, e existe o próprio Deus, que é Espírito e verdade. Deus significa poder, força, ação, atividade. Então, Deus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Assim nos fala as Escrituras Sagradas. Essa é a concepção que nós temos de Deus, que ele é eterno. Também está escrito: eterno, não tem princípio e nem fim de dias. E não existe cálculo matemático para calcular a eternidade. Nenhuma fórmula que se possa medir a questão do tempo da eternidade. Então, o tempo passou a existir quando Deus começou a fazer esse céu e essa terra. Bom, ele é Espírito, está na sua dimensão, no seu lugar, e criou esse céu e essa terra. É isso que está falando. Imaginar questões pré-históricas cai-se na teoria da evolução. Mas se olharmos para as Escrituras Sagradas, vemos o primeiro homem, chamado Adão, que foi feito por Deus, e mulher, a Eva. Aí vemos base bíblica. Mas aí existem aquelas pessoas que têm a Bíblia na mão, leem a Bíblia e dizem: isso não precisa ser também tão rápido, em uma semana. Pode ser milhões e milhões de anos. Mas eu digo, isso também não passa de uma teoria, de uma imaginação humana. Assim como também a teoria do Big Bang, ela não passa de uma imaginação de homens que estudaram e formaram a sua cúpula de estudiosos naquele assunto e decidiram que foi daquele jeito, né? E eu prefiro ficar com a Bíblia. Aí alguém diz: mas a Bíblia também foi escrita por homens. Bom, mas até agora ninguém conseguiu contradizer a Bíblia. Ela só tinha que ser escrita por homens mesmo. Então, entre os homens da Bíblia e os homens da ciência deste mundo, que uma hora está de um jeito, outra hora é do outro jeito, eu prefiro ficar com a Bíblia, com os homens que escreveram a Bíblia. Mas isto é uma questão muito particular de cada um. Só sei que, se nós lermos o livro de Gênesis,
O capítulo 1, verso 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele passou a trazer à existência aquilo que não existia. Então ele é onipotente, criou os céus, esses céus que nós conhecemos, e essa terra que conhecemos e pisamos nela. Algo muito perfeito. Criou tudo, os animais, tudo que existe. Se olharmos para as Escrituras Sagradas, em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 11, o Senhor nos diz que criou tudo isso em 6 dias. Veja bem, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Na verdade, sábado significa descanso. Ele diz que abençoou o dia do sábado, que é o 7º dia, e santificou. Santificar significa separar dos outros. Quando o Senhor diz: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo, Ele está dizendo: sede separados do mundo, afastados das coisas do mundo, assim como o Senhor vosso Deus o é. O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Se quisermos ter vida eterna, comunhão com Deus, precisamos nos santificar. Nós sabemos que existem até questionamentos sobre a questão do santo. Os crentes querem ser santos. Mas a gente só pode ser santo depois que morre, ninguém pode ser santo em vida. Quem fala dessa forma ainda não entendeu o que é ser santo. Santo significa separado. Nada de tão extraordinário e que o homem também não possa fazer. Quando ele decide em sua vida se afastar dos rudimentos do mundo que o prendiam, ele está sendo santo, separado daquilo. É o que a Bíblia Sagrada nos mostra no ato do batismo, como aquele que morreu para o mundo e vive para Deus. E até mostra no símbolo da morte e ressurreição, quando é mergulhado nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo, e ressurge novamente. Ali é para ter uma nova vida, e não para retornar àquela vida de antigamente, para ser uma nova pessoa, nova criatura. Isso é santo. Agora, você não pode fazer isso também de uma só vez, talvez, não. Isso vai sendo às vezes gradativo, tomando conhecimento, examinando, querendo realmente fazer isso. Nada forçado, nada por força, nada por violência, nada. Nem o pai pode obrigar o filho, mas através do conhecimento, através da decisão, a própria pessoa tem uma responsabilidade com Deus em ir se santificando cada vez mais. Cada vez mais. Então, ele fez tudo em 6 dias e no 7º descansou. Agora, é bem verdade que os homens, olha, veja bem, os homens foram cronometrando o tempo. Homens inteligentes receberam inteligência, certamente, foram criando equipamentos, relógios, mesmo aqueles primitivos,
aqueles primeiros relógios do sol, mas eles sabiam perfeitamente quando era metade do dia. Ele sabia quando o dia estava começando e quando ele estava se finalizando. Eles sabiam que a noite durava o mesmo tempo. Até na época de Jesus, era chamada a noite primeira vigília, segunda vigília, e por aí vai, as vigílias da noite. O próprio Jesus chegou a mencionar isso no Evangelho de São João, no capítulo 11, quando ele voltou ali visitar o seu amigo Lázaro. Capítulo 11, verso 9. Jesus diz que são 12 horas o dia. Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então são 12 horas o dia. Aí, é claro que os homens vão criando relógios cada vez mais afinados, mais precisos, vão dividindo ali as horas, os minutos, os segundos. Hoje a gente corre, a gente é sufocado com os segundos. Para bater um ponto eletrônico, você corre atrás de segundos. Não é assim? Bom, os homens criaram isso. Desenvolveram cálculos. Está na alçada do homem. Mas o dia e a noite continuaram sendo o mesmo. Aquilo que foi criado lá no princípio, que Deus fez, porque Ele é poderoso. Em Levítico, no capítulo 23, glórias a Deus, verso 32, ele nos diz que um dia é de uma tarde a outra tarde. A Bíblia menciona assim: um dia é de uma tarde a outra tarde, ou seja, quando o sol finaliza, se põe, ali finalizou-se o dia e começa-se um novo dia, que tem duração de mais ou menos 24 horas, mas primeiramente vem a parte escura, depois vem a parte clara. A Bíblia é maravilhosa. Depois vem a parte clara. A Bíblia detalha essas coisas e diz que um sábado de descanso, um sábado de descanso vos será. Então afligirei as vossas almas aos 9 do mês, à tarde, de uma tarde a outra tarde. Ele está dizendo aqui, ele está falando sobre o sábado, mas está dizendo que um sábado vai de uma tardinha a outra tardinha. Vem a parte escura, que é a noite, depois vem o dia. Quando finaliza ali, o sol se põe, finalizou-se o sábado. E assim é para todos os dias. Hoje a gente, através da ciência deste mundo, criaram relógios, e a gente já acostumou até dizer que o dia começa meia-noite, Meia-noite o jornalista está lá na TV, no rádio, meia-noite ele diz, bom dia, mas ali é a metade da noite, é a metade da noite. Então o dia, hoje em dia dizem que o dia começa meia-noite e finaliza meia-noite, mas não importa.
a noite continua direta. Ela não pega uma parte de um dia e uma parte do outro, não. A noite continua direta. E o que nos importa nesse caso é apenas saber qual é o dia do Senhor, né? Porque o mais tudo corre bem. Você pode usar um relógio tranquilo, sem problema. Pode ver a criação de Deus tranquilo, de uma forma tranquila. A autoridade de Deus para criar todas as coisas, isso não, o homem não consegue alterar nada disso. Eu me lembro que um tempo, nos anos, teve uma época que criou-se um alarme nos jornais, nas televisões, em tudo quanto era meio de comunicação, dizendo assim: olha, vai haver uma nova era glacial, porque estava o tempo esfriando, né? Estava ficando tudo frio. Haveria uma nova era glacial, logo haveria. E foi divulgado isso e tal, e venderam revistas, jornais, livros. Autoridades da ciência começaram a vender livros. No ano seguinte, depois da polêmica maior, no ano seguinte, calorzão tremendo, caiu por terra a ideia da era glacial. Não demorou muito tempo, começou a questão do buraco negro. Vocês lembram aí? Até conjunto musical tinha com esse nome. Só se falava nisso, até músicas. Não demorou muito tempo, o buraco negro desapareceu. Aí mudaram o tema, agora é aquecimento global. Até quando vai durar essa questão do aquecimento global? Mas só sei que os homens falharam todo esse tempo que quiseram introduzir alguma coisa da sua forma. Eu sei que Deus tem autoridade sobre tudo e nada termina sem a sua permissão. Isso é que eu sei. Os fios do meu cabelo estão caindo, estão diminuindo. E de muitos se preocupam com isso, né? Mas nenhum cai sem a permissão dele, né? Nenhum cai. Ele tem controle de tudo sobre os nossos dias de vida. Quanto tempo temos aqui? Quanto vai durar tudo isso em nossa vida? Mas eu preciso, uma coisa eu sei: eu preciso fazer a obra de Deus. Isso eu tive certeza desde aquele tempo que eu aceitei Jesus como Salvador e estou aqui até agora. Olha, irmãos, Deus é Espírito. Quando nós vemos no Evangelho de São João, no capítulo 1, logo ali, ele falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo significa ação. No princípio era ação, e a ação era Deus. Na verdade, Espírito significa ação, vento, força. No princípio era Deus, poder. Estava com Deus e era Deus. Em alguma tradução diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Isso não altera o raciocínio. Os Salmos de número 90, no versículo 2, veja o que o Senhor nos diz através do salmista: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Apocalipse diz que Ele é o primeiro e o último. No Evangelho de São João, no capítulo 4, verso 24, diz: Deus é Espírito,
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Para que eu possa adorar o Senhor, eu preciso entender que Ele é Espírito. E como Espírito, Ele está numa dimensão que eu não consigo ver, que você não consegue ver. Agora, hoje em dia é muito fácil a gente entender essas coisas. A própria tecnologia hoje nos possibilita visualizar algumas coisas. Por exemplo, entender melhor algumas coisas. A Bíblia Sagrada diz que Deus está conosco todos os dias e que muitas vezes Ele batalha por nós e nós não o reconhecemos. Que anjos do Senhor são conservos dos servos do Senhor, são conservos teus e você não consegue vê-lo. Por quê? Porque Ele está numa dimensão que você não consegue ver. Ah, meu irmão, mas isso é impossível a gente acreditar nessas coisas, acreditar no que eu não vejo. Bom, você também não acredita que a televisão que tem na sua casa tem imagens e elas vêm, você não sabe de onde ou como elas chegaram ali. Mas são ondas eletromagnéticas, né? A TV é só um receptor com antena, captura aquilo ali, você tem áudio e vídeo. Mas tudo isso ainda é muito, muito, muito inferior àquilo que Deus criou. São os espíritos, por exemplo, bem inferior. Essas ondas que existem foram criadas por Deus e são permitidas por Deus que o homem estude sobre elas e desenvolvam equipamentos e usem elas. Hoje em dia podemos pregar o Evangelho através desses equipamentos, podemos usar para o bem, né? E podemos usar de outra forma também. Jesus esclareceu em Lucas no capítulo 24, Lucas capítulo 24, veja o que diz no versículo 32. Glórias a Deus, aleluias. Verso 32. Aliás, eu acho que, deixa eu ver aqui, 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois o espírito não tem carne, não tem ossos, como vedes que eu tenho. Ele falou isso justamente quando ele apareceu aos 12, depois da ressurreição, e ali tinha alguns que não acreditavam, estavam comentando: eu não acredito. Tomé disse isso: eu não acredito que ele ressuscitou, que houve realmente isso, se eu não ver as chagas em suas mãos e não tocar no seu lado onde tem o ferimento da lança, de modo nenhum acreditarei ou crerei. E Jesus apareceu ali junto deles e disse: agora vejam tudo isso aqui. Um espírito não tem carne, não tem osso. E Jesus tinha ressuscitado. Ressurreição, ele não ressuscitou em espírito, ressuscitou a carne mesmo, provando que ele era Deus, para confirmar as escrituras de que já dizia isso, que ele viria, salvaria o seu povo dos seus pecados através do seu sangue, mas retornaria sim. Ele já tinha mesmo anunciado isso.
Por isso precisamos acreditar nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é pela fé. Isso é por fé. E fé é atitude. Apenas dizer assim: bom, eu já acredito em Deus, eu tenho muita fé, eu acredito, mas não tem a atitude de examinar as Escrituras, de orar ao nosso Deus, de praticar as obras que a Bíblia menciona. Então, apenas a fé sem as obras, ela não é o suficiente. É preciso ter as obras, começando por aquele grande ato: eu aceito, depois ser batizado e continuar uma vida seguindo ao Senhor durante toda a sua vida, servindo ao Deus vivo. Isso não impede de trabalhar, de estudar, constituir família. Afinal, o nosso maior trabalho, né? O melhor trabalho que temos nesse mundo é isso: cuidar da nossa própria casa, cuidar da nossa família. Não existe coisa mais importante a se fazer. A prata e o ouro se vão, mas a sua família permanece. Até você vai depois, mas a sua família vai permanecer, não é? Então, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Todo poder te foi dado no céu e na terra. Todo poder te foi dado. Deus, o Pai, te exaltou sobre todas as coisas. Deus, o Pai, te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo.
és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Nós agradecemos a oportunidade em nome do Senhor.